Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, agora vamos lá para a nossa primeira semana do PET 4. O tema é História em Quadrinhos. Então, se você quiser acompanhar, vamos lá na página 91. A história em quadrinhos, ou conhecida também como HQ, ela normalmente é associada à narração, apresentando um texto e uma imagem. Geralmente, os textos, eles ficam em sequência e na horizontal. E aí eles possuem alguns fundamentos básicos das narrativas, como enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho. Também apresentam linguagem verbal e não verbal, ou seja, somente com imagens. Às vezes tem só os desenhos, a sequência de desenhos dando sentido de movimento, ou é acompanhado também, esse desenho é acompanhado com alguma fala. Tem também alguns balões, e os formatos desses balões, eles indicam intenções distintas. Por exemplo, os balões com linhas contínuas, eles sugerem uma fala com um tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que os personagens estão sussurrando. E os que apresentam contornos em forma de nuvem, aí apresenta pensamentos. É muito comum também encontrarmos onomatopeia. O que isso significa, né? É a figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, que sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso, ele aumenta a expressividade do discurso, o motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Aí eu coloquei para vocês um exemplo de onomatopeia. Também é muito empregado nos textos enviados pela internet. São exemplos dos fonemas que expressam, por exemplo, o som de riso, ha, o kkk, o rs, que a gente usa muito na internet, né? Lógico que esse que eu coloquei aí é um meme, né, gente? Mas é só para exemplificar mesmo. Então vamos para a origem das histórias em quadrinhos. Foi publicado nos Estados Unidos em 1894 pelo americano Richard Outcault. Essa HQ intitulou-se de The Yellow Kid, a narrativa de uma criança que vivia nos guetos de Nova York e vestia uma grande camisola amarela. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas a influenciaram, como, por exemplo, as pinturas do século XIV nas igrejas católicas, que contavam a Via Sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e a crucificação de Jesus, através de desenhos feitos em forma sequencial. Nós vamos para as histórias em quadrinhos no Brasil. Começaram a ser publicadas no século XIX, adotando um estilo satírico conhecido como cartoons, charges ou caricaturas, e depois se estabeleceria com as populares tiras. Temos Turma dos Ziraldos, Tic-Teco, Turma da Mônica, entre outros. E na próxima página nós temos a história em quadrinhos da Mafalda, trazendo sempre uma mensagem aí, né, através da arte. E aí abaixo começam os exercícios. Mostre o que você aprendeu e responda. 1. O que é a arte de história em quadrinhos? Explique com suas palavras. Então, com base no que eu falei, com base no que está no texto, você vai explicar com suas palavras. A número 2, qual é a origem das histórias em quadrinhos? Faça um breve comentário evidenciando as características da HQ. A número 3, identifique e assinale a opção correta sobre a história em quadrinhos no Brasil. A primeira revista em quadrinhos brasileira foi... Então, gente, como vocês podem notar, as respostas estão no próprio texto, tá? É por interpretação. E na número 4, pede para vocês usarem a criatividade de vocês, escolher um tema e fazer com muito capricho uma história em quadrinhos. Aí, para você não esquecer de colocar um título, tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Um abraço!